Desculpe, nós vamos saber de Thaís Freitas, nossa colega, a avaliação que ela faz sempre muito ponderada, muito bem informada, sobre o marco temporal. Em que pé está essa história, hein, Thaís? Bom dia. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Teve capítulo novo, capítulo importante ontem no Senado Federal, que aprovou por 43 votos a 21 o projeto que reestabelece o marco temporal da Constituição de 88 como base para a demarcação de terras indígenas. Isso aqui é mais ou menos a crônica de como o país, o Brasil, tem a capacidade de criar problemas para ele mesmo e de se meter em imbrólios quando não é necessário. Olha só o que está acontecendo nesse momento. O Supremo Tribunal Federal, na semana passada, decidiu que o marco temporal não é válido para a demarcação de terras indígenas, ou seja, são mais de 200 processos que já existem, reivindicando terras que em algum momento da história do Brasil foram ocupadas por comunidades indígenas e que não eram ocupadas no momento da promulgação da Constituição de 88, o Supremo disse que sim, essas terras devem ser demarcadas como terras indígenas. Lembrando que hoje 14% do território nacional, o Brasil é um continente, 14% do nosso território é basicamente a área do sul e mais um belo pedaço do sudeste. Isso tudo já está nas mãos de comunidades indígenas em áreas demarcadas e com uso exclusivo. O Supremo Tribunal Federal comprou essa briga, aumentou a segurança jurídica, a insegurança que já existe no nosso país e, claro, criou entre aqueles que vivem do campo, entre aqueles que produzem, entre aqueles que querem atrair investimentos para o Brasil nessa área, uma situação muito delicada, porque a partir de agora, basicamente, qualquer área pode ser reivindicada por comunidades indígenas, desde que exista algum tipo de laudo antropológico dizendo que em algum momento da história do Brasil, aquela terra foi ocupada por comunidades indígenas. A gente abriu uma porta muito perigosa. E aí segue a crônica. Como é que a gente consegue aumentar o imbróglio? Bem, ontem o Senado Federal e, aliás, o Congresso se absteve de entrar nesse assunto durante todo o tempo em que ele avançou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo demorou para julgar essa causa. Pede vistas, enrola, passa para frente, adia o Congresso como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse esse risco. O Supremo indicando que ia tomar essa decisão. Bem, uma vez tomada a decisão, o Senado se coçou ontem e votou a toque de caixa, primeiro na CCJ e depois em plenário, esse projeto, que é um projeto de lei, não é uma emenda constitucional, que diz que o marco temporal deve valer. E agora? E agora? Qual vale? O que é que acontece a partir de agora? É essa crônica, a crônica do imbróglio de você criar um problema para você mesmo como país, como comunidade, como nação, quando ele não é necessário. Por quê? O projeto de lei vai agora para a sanção ou não do presidente da República, do presidente Lula. Ontem, o entorno do presidente já dizia que a maior possibilidade é que ele seja vetado integralmente ou na sua parte principal. Até porque a base do governo no Congresso sempre defendeu essa tese da derrubada do marco temporal. Vetado por Lula, o projeto volta no Congresso Nacional, que pode derrubar o veto do presidente da República. Enquanto isso, o que é que acontece com a decisão do Supremo? Olha o terreno no qual a gente está pisando, minha gente. De muita insegurança, ninguém tem ideia do que vai acontecer, porque é um projeto de lei, não é uma PEC. Já existem agora parlamentares dizendo o seguinte: se o presidente vetar esse projeto, a gente pode colocar em tramitação e aprovar uma PEC restabelecendo o marco temporal, que também poderá ser contestada aonde? Adivinhem? No Supremo Tribunal Federal, que já tomou essa decisão, dizendo que o marco temporal não vale. Mas repetiria essa decisão caso houvesse uma emenda aprovada pelo parlamento? São muitas dúvidas que foram colocadas numa situação que já era pacificada e que poderia ser decidida caso a caso, como estava sendo até agora. O Supremo colocou essa semente de discórdia, o Senado comprou e agora a gente passa por um terreno ainda mais delicado. Vamos acompanhar todos os passos aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, sempre perguntando para quê? Para que a gente está fazendo isso?
A quem atendem essas demandas? Quem fica feliz com uma história como essa? Olha, o país como nação, como um todo, eu tenho certeza que não é. 8h14, agora de Paris.